semana o prefeito Luciano Rezende fez mais uma prestação de contas e, como era esperado, como aconteceram em outras prestações, aconteceu a mesma coisa. O prefeito ele mesmo criou um clima de tensão. O Renato, que acompanhou a sessão, pode até explicar melhor depois, mas assim, ele mesmo criou aquele clima de tensão. Os vereadores pareciam até intimidados, né? E o vereador Roberto Martins, como fez na primeira prestação de contas deste ano, repetiu o seu estilo, né, crítico e tal, e ele é o único, de fato, vereador assumidamente de oposição na Câmara, né? E mais uma vez ele tirou o Luciano das estribeiras, né? O Luciano perdeu o controle, ficou nervoso, né? Ele fica sempre muito nervoso. E a gente percebe o seguinte, que o Luciano não consegue trabalhar bem com essa questão da crítica. Porque se você vai prestar contas ali, o que se espera? Que os vereadores, é a obrigação deles até, façam perguntas, questionem. É da democracia. Faz parte, senão não precisa fazer prestação de contas. Mas só que ele vai falar, cada pergunta que é feita parece que está ofendendo, parece que não pode apontar o dedo ou querer saber mais, ou questionar um número, ou questionar uma informação, enfim. E o Roberto Martins, e eu acho que ele faz isso muito bem, bem embasado, né? Sim. Acabou mais uma vez sofrendo aí a fúria do Luciano, né, Renato? Pois é, o clima já não estava muito bom nos dias que precederam a prestação de contas, né? Teve aquela questão da exoneração de cargos comissionados, né? Que na verdade não eram exatamente do vereador, mas é porque o partido pediu para o vereador manter, já eram funcionários da Câmara, 5 cargos, né? porque 3 estagiários. Porque ele tinha denunciado, né, a questão de ter 300 cargos, né, na prefeitura, na Câmara. Uma retaliação. E aí teve retaliação, não tem outro nome para isso, né? Então o clima já não estava agradável, né, para essa situação. Teve até a história da mãe do vereador querendo dar uns cascudos no Vinícius Simões, né? Teve de tudo, né, naquela semana. E o Luciano, ele sempre teve essa postura muito tensa. As prestações de conta na Câmara de Vitória sempre foram muito tensas. Não é de hoje, né? O prefeito está sempre muito tenso, com aquele monte de secretários atrás, e toda hora alguém trazendo um papelzinho, ele bombardeando as pessoas com dados. Comissionados. De comissionados. O Roberto Martins até falou isso. Isso. E ele está sempre com aqueles dados, entendeu, de revistas, que é Vitória, ranking, né? Sempre tem uns rankings e tal. Então cria-se um clima que não é produtivo, né? E assim, eu achei bem interessante quando eu estava observando o desempenho do Luciano. Eu até fiz um comentário: o Luciano parece que ele está se transformando naquilo que ele mais odeia, né? Assim, ele está se transformando num outro Artung. Porque o Artung também... Baixo nível. Porque assim... A versão piorada. A versão piorada. Porque assim, o Artung, a prestação de contas, as prestações de contas do Artung era sempre um exercício, né, da corte, né? Não se fazia perguntas muito contundentes, ou quando se fazia perguntas contundentes, ele saía à tangente, só que o Artung, ele era mais polido, mais educado. Ensaiava isso melhor. Isso melhor, né? Uma vez o Euclério fez uma pergunta sobre os pedidos de resposta, né, requerimentos de informação, que nunca eram respondidos pelo governo do Estado, e aí o governo disse: isso está no Diário Oficial, sabe, um tapa de luva, uma coisa bem elegante, né? Mas o Luciano não, ele deixa transparecer um pouco de insegurança e um pouco de destempero, né? Agressividade. Que para um gestor, eu acho que isso não cabe, né? Não hoje em dia, isso não cabe mais. Ainda mais o gestor da prefeitura mais importante do estado. Olha, eu acho o seguinte: a dor do Luciano é grande, porque o Luciano preparou todo o esquema para ser o candidato ao governo do partido dele. Estava preparadinho, bem feito, quem é que ocupou isso, quem é que ocupou aquilo, quem seria o candidato à sucessão dele, etc e tal, ele seria o candidato ao governo. E não é mais.
Porque o Luciano é uma pessoa que não tem nenhuma educação democrática. E ele é o cara que teme a opinião pública, ele corre da opinião pública. Aí imagina ele sair na rua e o nego, Lava Jato, ele não aguenta isso. Então ele não é mais candidato. Então, esse papo, vamos deixar o Luciano de lado e vamos ver como é que está a questão das eleições de 2018, do qual o Luciano não estará presente só como apoiador, se for apoiador. Vamos ver como é que está chegando essa coisa. Falando de 2018, pegando vamos dizer, o principal ator do processo eleitoral, que é o governador Paulo Artung, a semana foi muito ruim pro Paulo, né? Ele começou a semana muito mal, né? Essa reunião da BR-101 com os representantes do DENIT, com os representantes do governo federal, com os deputados, enfim. Foi muito ruim isso tudo, porque teve a reunião da manhã, que realmente foi a reunião técnica de encaminhamento, cuja Rose protagonizou, mostrou que ela que estava articulando isso, puxou a reunião, justamente foi isso que aconteceu. E a bancada foi com ela. E a bancada foi com ela, e essa reunião que foi a reunião do encaminhamento. Quando se falou, houve até uma confusão assim na imprensa, vai ter outra reunião, então o que o ministro, que o Maurício veio fazer, ele já tinha participado da reunião da manhã, né? E aí na reunião da tarde ficou parecendo aquela coisa meio protocolar, veio mais para tomar um cafezinho e ficou claro, né, Renato? Depois no decorrer da semana, a Rose fez outras articulações em Brasília, conversou com outros ministros e continuou a pauta. Sim. Porque os encaminhamentos saíram daquela reunião da manhã. Sim. Então, quer dizer, essa ficou claro como houve a Rose sambou em cima do Paulo nessa história da BR-101, né? Não teve... E não foi só isso, né? A semana foi ruim. Teve outros acontecimentos, o auxílio, né? Porque começa com o governo anunciando o que vai mandar o projeto do auxílio alimentação como se fosse uma benesse, como se fosse uma bondade do governador. Tudo preparadinho no fim de semana, no jornal mais popular, a Tribuna, a entrevista, né? E tal. E aí, aquilo como uma conquista, né? E aquilo é desmontado, porque na verdade o cumprimento de uma ação judicial, que o sindicato estava lutando para isso há muito tempo. No mesmo dia sai lá uma notinha pequenininha no jornal, mas que daqui a alguns dias pode causar um grande estrondo, né, que é a Procuradoria-Geral da República encaminhando para o STJ o pedido de investigação dos 9 governadores que foram citados na Lava Jato, entre eles o governador Paulo Artung. Isso é uma coisa que ele finge não se incomodar, mas que preocupa muito, né? Pega muito mal, né? Preocupa muito. Né? Aí tem essa questão do Temer, que é uma questão que a gente tem a impressão de que o Paulo fez uma aposta errada, apostou no Maia, e aí o Temer permanece, e quem se fortalece é a Rose, e a Rose só vai se fortalecendo. E aí, como disse o Adhemar Rocha na entrevista, né, que foi publicada, que é publicada neste sábado, que, tirando o governador Paulo Artung, a Rose de Freitas, e esse imbróglio, né, Rose de Freitas, Paulo Artung e Casagrande, no máximo, é o que a gente tem do quadro. E o Paulo está tentando evitar isso a todo custo. Ele está tentando ter uma candidatura única, uma candidatura, ou então uma outra candidatura laranja, né? Porque se tiver um quadro de disputa, hoje o governador terá muita dificuldade de conseguir a reeleição. Para quem já foi citado até para candidato a presidência da República, hoje é no máximo reeleição e ainda assim se conseguir limpar o campo. Né? Veja, você falou no Adhemar Rocha, aliás, o Adhemar Rocha é sempre constante aqui com o figurinha nossa, carimbado aqui. Né? Que ele vê muito bem o processo político e até nos ajuda muito no raciocínio, porque ele sempre acerta. Estou dizendo que ele vai acertar que essa está tão complicada que eu nem sei se ele vai acertar. Aí é bom que ele faz os dois quadros, né? Com proporcional e sem proporcional. Mas o Paulo está mal, não. Como ele administrar isso? Porque está claro que a Rose é do Temer e o Paulo é do Maia. Ficou isso claro. O Paulo apostou errado, como você falou. Então... O Paulo fez questão de deixar isso claro. Isso bem claro, do Temer. Então, a Rose é candidata ao governo do Estado. Eu diria, assim, tem chance, eu estou dizendo que ela é candidata.
Qualquer candidato vai intimidar o Paulo. Porque quem está fragilizado é o Paulo. A Rose não está. É candidato. Aí você vê que tem gente crescendo nas costas do Paulo. Vamos lá. Um deputado estadual da Vitória. Ele está no interior, sendo recebido, ele corre o interior todo, sendo recebido agora com muito festejo, porque ele é contra o Paulo. Imagina, o Paulo está mal mesmo, né? Sim. Aí o da Vitória pode ganhar, ele pode ser deputado federal e tem amplas possibilidades de ser nas costas do Paulo. Então, como é que o Paulo, aí eu pergunto para os dois, vai sair disso? E a Rose também agora pode ser candidato. Vai ficar no PMDB, ele ia sair para pegar a Rose mal, e agora a Rose está bem. Ele vai ficar no PMDB ou ele vai sair? Sair para onde? O PSDB fechou as portas, vai para o DEM. O DEM contraria toda a história de vida política dele. É a direita. É a direita. E ele ainda não admite isso, muito embora esteja dentro dela por inteiro. Como é que vocês estão vendo? Eu acho também que a Rose, Rogério, neste momento, se você for olhar neste momento, o que tem no campo, e eu acho que a Renata está certa quando ela fala a movimentação política mesmo que você tem em direção ao Palácio Anchieta hoje é do Paulo e da Rose, né? Por enquanto não tem outras movimentações que você possa identificar e falar... Até porque o Renato ele tem feito vários encontros no interior e quando ele é colocado, esse é o nosso governador, ele é o nosso candidato a governador, ele evita, ele não, vamos discutir. A Rose você percebe que é uma movimentação realmente na direção do Palácio Anchieta. Agora, eu acho que quando o Rogério compara, e eu acho que isso também é um fato, que o Paulo vai ter que conviver com essas adversidades, quando ele fala, o da Vitória vai para lá e é festejado porque agora está fazendo oposição ao Paulo, como Magés que é festejado por isso. Eu acho que isso é um fato. Agora também tem que ver o seguinte, a gente não sabe, esse governo do Temer também é uma caixinha de surpresas. Então o Janu ameaça enviar outra denúncia envolvendo o Temer novamente, quer dizer, você não sabe como que esse governo vai continuar dessa forma capenga e quanto que isso vai depois interferir na imagem da Rose. É claro que enquanto ela está tendo acesso ao cofre e trazendo dinheiro, isso é o que interessa para os prefeitos, né? Claro. Então isso, neste momento, eu não sei quando começar a funilar o quanto que isso vai afetar a imagem dela, né, também, né? Eu tenho a impressão que, assim, tanto para Paulo, quanto para Rose, quanto para Casa Grande, para qualquer um deles, todos eles estão trabalhando no interior. A Rose com as emendas dela, o Paulo fazendo as entregas no interior. A gente só vai saber o tamanho que cada um deles tem quando eles vierem para a Grande Vitória. O Paulo e o Renato estão evitando. Estão evitando a todo custo virem para a Grande Vitória. Não precisa evitar. Exato. Aí tem outro Pode ser dado. Que pega ela mais na frente. Tem outro dado que o Ademar coloca na análise dele, que é bem interessante, que a Rose foi muito bem votada na Grande Vitória. Foi mesmo. Foi pro Senado. Até de forma surpreendente. Contra dois candidatos da Grande Vitória, que eram o Nelson Fraga e o João Cosi. Então, assim, a votação dela. Exato. Então, assim, a gente só vai saber o tamanho de cada um mesmo quando eles vierem para a Grande Vitória. E é onde está mais da metade do eleitorado do Espírito Santo, que é quem define né, a eleição é aqui. Eu não esperava que esse quadro fosse acabar dessa forma. Eu esperava que aqueles que o eleitorado tem maior vocação para votar ainda não se deram conta, como o Sérgio Magés costuma sempre vir com o Sérgio Magés na mesa, porque quando a gente conversa com o interior todo mundo quer saber quem é ele, só que ele ainda não se deu conta disso. Então, aí se você tira o Sérgio Magés da eleição, que tem um biótipo que a população quer votar, aí fica tudo assim meio passado, presente, né? Porque a Rose também é passado, presente. Sim. Como é que esse eleitorado vai escolher aí? E assim, voltando ao assunto Luciano e Paulo,
que é interessante essa característica dos dois, que eles enfrentam adversários muito parecidos nos respectivos legislativos, né? O Roberto Martins e o Sérgio Majestic, eles têm um perfil muito parecido. Eles fazem uma oposição qualificada, não ligada à questão partidária, e colocam, né, os seus gestores contra a parede, porque eles não sabem lidar com esse tipo de oposição. Não sabem lidar com esse tipo de opositor. Sempre lidaram com opositores no campo político partidário, né? E isso vai ser complicado, porque essas lideranças, quanto mais os executivos tentam isolá-las, tentam desqualificá-las, tentam tirar todos os recursos delas para que elas possam, né, crescer, mais elas crescem. Hoje, o Majestic, ele tem um eleitorado muito maior do que quando ele se elegeu com 2 mil votos, né, na eleição na eleição passada. E não tem como o Paulo enfrentar esse adversário. Tanto que ele não foi enfrentar, tanto que ele correu. Né? Mas ele colocou tem uma coisa que você falou, Renata, que eu acho que é interessante, porque é o seguinte: a estratégia de começar pelo interior não é nova. Se você for ver em 2014, quando o Paulo estava na planície, o Paulo começou com uma história, isso logo que ele voltou dos Estados Unidos, depois que ele acabou o mandato, o Paulo começou com uma história de fazer palestra no interior. Para empresários, reunir as pessoas. E o Paulo começou esse trabalho no interior. Começou a trabalhar os cenários no interior, ver quem é que estava com Casa Grande e trabalhar a oposição a esse candidato, a esse prefeito que estava com Casa Grande. O Paulo começou a fazer todo um trabalho por dentro. E depois teve dificuldade na Grande Vitória, porque inclusive quando estouraram algumas situações adversas para o Paulo, de denúncia, negócio de passagem da mulher dele e tal, aquela coisa toda, o Paulo teve dificuldade. Basta você olhar o resultado da eleição de 2014, porque se percebe que foi completamente diferente o impacto dessas notícias aqui na Grande Vitória comparado ao interior, onde o Renato perdeu praticamente em todos os municípios, exceto 2, se não me engano. Então, quer dizer, essa história, de novo, mais uma vez, ela mostra que existe também um medo de entrar aqui na Grande Vitória. Porque você vê que a informação no interior, ela chega diferente. E ela também é tratada de maneira diferente. Então, assim, essa história mesmo que o Rogério falou, que ele está trazendo aí da Vitória, eu não sei como que isso vai continuar na hora que o Paulo começar a se movimentar também mais forte, enfim. Mas assim, depois essa informação é processada de uma outra maneira. Aqui é diferente. Aqui parece que eles têm um receio, e isso também não deixa de fora o Casa Grande. Então, um pouco a Rose. A Rose teve uma votação forte em 2014, como você bem sinalizou, analisou ali, mas é o seguinte: é uma outra situação também para a Rose. A Rose está junto com o Temer, isso pode ser cobrado, porque você percebe, os 2 deputados que votaram essa semana a favor da permanência do Temer, da bancada capixaba, o Lelo Coimbra e o Marcos Vicente, eles estão sendo muito mal vistos nas redes sociais, estão sendo muito criticados nas redes sociais. Pessoas falando que vão marcar o nome, aquela coisa toda. Então, eu não sei, mas a gente tem que sempre ter essa noção. O impacto da informação na Grande Vitória parece que é muito diferente em comparado ao interior. Agora você vê o seguinte, aí na hora que você tira o Majestic, porque para mim o Majestic, ele mesmo está se tirando, porque já era para o Majestic estar indo para o interior. Todo mundo quer saber quem é esse cara. O PSDB pensa em tê-lo como candidato, com uma fórmula adequada ao momento político do país. Mas não se movimenta também para isso. Por que o PSDB então não começa um projeto e assume? Não, já teve gente, já chamaram. Eu quero ver falando, assumindo o projeto. Já disseram, o diretório de Vitória já se manifestou a parte. Ele é que ainda está assim meio preocupado. Então como é que vai acabar isso? Não é? Você vê. Como é que vem para dentro da grande Vitória, principalmente de Vitória, vamos botar Vitória aí no trecho. Você vê o seguinte, a Rose está bem em Vitória. Tá certo, a Rose está bem em Vitória. O que eles estão querendo para poder entrar em Vitória? Tá o Renato Casagrande atrás de quem? Do Amaro. Tá o Paulo atrás de quem? Do Amaro. Quer dizer,
Se o Majeste sai, o Amaro vira o grande eleitor das eleições de 2018.